A paz do Senhor, irmãs. Hoje seria o nosso culto do círculo de oração, foi cancelado e a irmã Osiele havia me pedido para que eu levasse a palavra nesse culto de quinta-feira, dia 19. E aí nós conversamos e ela pediu para que eu fizesse um vídeo para falar aquilo que o Senhor, a palavra que o Senhor tocou no meu coração e eu pudesse transmitir para as irmãs. Então nós vamos no livro de Juízes, capítulo 4. E aqui, irmãs, nós vamos ler o verso 4, alguns versos. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão de Quedes de Naphtali. E disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse Débora, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Irmãs, esse texto eu achei muito interessante porque eu estava orando, pedindo ao Senhor, Pai, me dê uma palavra. A gente quer tanto que seja algo que venha do Senhor. E eu achei muito interessante essa profetisa, Débora, essa juíza, porque o Senhor levantou ela diante de uma circunstância tão difícil, tão conturbada. Então os cananeus estavam ali oprimindo durante 20 anos os povos de Israel. E essa opressão era muito grande. Por quê? A terra estava em pecado. E os israelitas esqueceram do Senhor. E se dobraram, se curvaram para outros deuses. E Deus, essas pessoas sentiram opressão e se curvaram diante do Senhor, do nosso Deus, Deus vivo. E ao fazer isso, ao clamar com sinceridade, o Senhor os ouviu e levantou Débora. Então essa mulher, ela foi usada pelo Senhor para mudar a história de Israel. Interessante que aqui nós vimos que ela é mulher de Lapidote. Lapidote significa tocha. O esposo de Débora, ele estava na posição de marido, e uma coisa que eu observei, que ela foi enviada sim por Deus, mas ela estava debaixo da autoridade de Lapidote. Então hoje nós vemos que o feminismo, todo esse movimento mundial, que algumas mulheres querem se sobressair. Ela quer papéis invertidos, não é, irmãs? Olha aqui que interessante. Essa mulher, ela era profetisa, ela era juíza, olha o peso. Mas ela estava debaixo da autoridade de Lapidote. Eu achei isso muito interessante. Outro fato aqui, Baraque. Baraque, ele se acovardou. Deus pediu para ele descer ao vale, ir para a guerra. E o Senhor entregou a vitória para os israelitas. Mas Débora teve que ir. Ele se acovardou. Olha lá, ele disse que só iria se ela fosse. Então ele estava assim, eu acredito que eles estavam tão oprimidos que ele se acovardou. Um outro fato interessante é que ela confirmou, ela disse que ia, mas não entregaria, não seria a honra dele. Mais à frente aqui, pessoal, aqui nós estamos no capítulo 4, e lá na frente, no verso 18 adiante, nós vamos começar a notar que Deus usou uma outra mulher, porque nós falamos de Débora,
Mas nós temos aqui uma mulher que ela foi decisiva também nessa guerra, nesse período difícil de Israel. E essa mulher, chamada Jael, ela foi usada pelo Senhor, porque as irmãs vão ler depois todo o capítulo, que é maravilhoso. Ela foi usada pelo Senhor. E Jael, ela foi ao encontro de Sísera. Esse capitão, ele fugiu. Depois que ele perdeu essa guerra, eram 900 carros de ferro ali sobre aquelas estradas com muitas pedras, porque o relevo de Israel é de muitas pedras. Então, ele desceu ali daquele carro, correu, fugiu, chegou a um lugar que ele viu que era um lugar de paz, que a palavra do Senhor vai revelar que ele estava num lugar de paz. E ali, Jael foi ao encontro, ela deu água a ele, deu leite, aliás, ela ajudou ele e ele dormiu num sono profundo. Ela pegou uma estaca, porque havia ali tendas aonde ela estava. Então essa mulher pegou uma estaca, porque eles viviam de um lugar para o outro. Ao pegar essa estaca, ela cravou na fonte de Sísera, o capitão. Quando ela faz isso, ela atravessou essa estaca de fonte a fonte. Ele estava já muito cansado, ele estava dormindo e assim ele morreu. Irmãs, olha só que fato mais interessante. Deus utilizou uma mulher idosa, Débora, uma mulher maravilhosa. Deus utilizou-lhe um covarde e Deus usou uma mulher desconhecida. Você percebe como que Deus ele usa as coisas loucas para confundir as fortes? Olhando humanamente, era impossível, mas o Senhor, ele usou ali, olha, de uma estratégia tão maravilhosa, e Israel venceu, e Israel ficou em paz, porque foi exterminado ali todo o mal. Então, irmãs, o que nós notamos nos dias de hoje? Essa mulher, ela fugia da aparência do mal. Aqui na palavra do Senhor vai dizer que ela julgava debaixo das palmeiras. Então, irmãs, essa forma dela trabalhar mostra que ela fugia da aparência do mal, que ela julgava ao ar livre para que todos pudessem ver o que ela estava fazendo. Irmãs, como que Deus é maravilhoso. Então Deus fez uma obra tremenda e nós temos que olhar esse exemplo. Esse tempo vai passar e Deus está levantando mulheres anônimas, mulheres como Débora, como Jael, para que possam fazer a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo. Irmãs, a palavra que eu quero deixar hoje do meu coração, que eu senti, é que o Senhor, Ele quer usar mulheres, Ele quer usar também. Olha a força, irmãs, que as mulheres do círculo de oração têm. Tem coisas maravilhosas já para mim testemunhar quando eu voltar, do que o Senhor tem feito. Eu tenho pedido oração, eu tenho sido respondida. Deus tem usado mulheres guerreiras, mulheres que intercedem. Eu vou sem medo. E eu espero, irmãs, que em breve nós possamos nos ver e compartilhar face a face as experiências que o Senhor tem nos dado. Que Deus possa nos abençoar, e esse é um tempo de aproveitar para ganhar almas, para falar do amor de Jesus, e que o amor dele é poderoso para fazer cair qualquer mal por terra. A paz do Senhor, irmãs. Em breve nos vemos.